Então, cumprimento toda a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 26. Nós iremos ler como texto base apenas o versículo 5, o 10 e o 11. Mas iremos trabalhar o texto do versículo 1 ao versículo 20. Atos, capítulo 26. Leamos versículos 5, o 10 e o 11. Mas os irmãos podem estar com a sua Bíblia aberta do versículo 1 ao versículo 20. Então, capítulo 26, versículo 5, diz: sabendo que de mim, desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Versículo 10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Vamos orar. Ó Deus, Tu és poderoso, tremendo, Tu és o Deus da nossa salvação, o Deus de Israel. Nós te suplicamos, Senhor, a Tua bênção. Fala conosco, que eu seja apenas um instrumento Teu, Pai. Nos usa poderosamente, ó Deus, para a edificação da Tua igreja e para a salvação daquele que não crê. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Transformando o homem cruel. Uma experiência muito desagradável, queridos e amados irmãos, muito ruim, que pode causar um trauma muito grande na vida de uma pessoa, o envolvimento com algo criminoso, além à margem da sociedade. Eu tive uma experiência meio desagradável. Certa vez eu precisei fazer um BO. Eu fui fazer um boletim de ocorrência, porque tinha um cidadão me enganando. E eu fui, entrei na delegacia, lá no centro da cidade, aquela lá perto da prefeitura de Fortaleza. A pessoa que me recebeu com cortesia. A pessoa me recebeu com cortesia, com gentileza, e me apresentou o delegado. E o delegado me atendeu com uma presteza incrível. Resolveu a minha situação que eu queria, além do que eu imaginava. Até aí tudo bem. E a questão era financeira, dinheiro. E eu fiquei com alguns dinheiro nas minhas mãos, porque o delegado conseguiu convencer a pessoa que estava passando o cheque sem fundo a mim, pagar. Resolvido o meu problema, eu fiquei sentado lá de frente a ele no birô, e eu de frente, estava acompanhado. E fiquei pensando, agora eu vou me embora, vou para casa, tenho que sair, graças a Deus, meu problema foi resolvido. Mas
eu fiquei no conflito de como eu vou sair daqui. E eu quero dar vontade de sair correndo, de dizer muito obrigado, até logo. E fiquei ali, de como eu vou sair, como é que eu vou me despedir desse cidadão aqui. E foi nessa hora que foi meio constrangedor, não é? Porque ao não saber sair, aí então o homem deu um grito, que parece que ia haver o maior terremoto do mundo. Minha cabeça ficou balançando, minha garganta travou, e ele foi bravo mesmo. As veias dele ficaram inchadas, o rosto vermelho, e me deu um grito furioso. E eu fiquei ali parado, estático. Ele levantou-se e saiu. Deu um tempo e eu respirei. Consegui respirar e ele voltou. Coisa assim de 2 ou 3 minutos. Sentou novamente na minha frente e eu falei o seguinte para ele, eu digo, doutor, é o seguinte, eu não sou acostumado a entrar em delegacia. Isso aqui tudo para mim é estranho. Isso me causa medo. E eu não sei o que fazer. Queria que o senhor me ajudasse. Como eu devo fazer? Então ele me falou o que eu deveria fazer. Eu fiz, não é? As exigências dele. E consegui sair dali, fui embora. E a pessoa com quem eu estava tratando, nunca mais o vi, nunca mais entrei em contato com a pessoa que estava tentando me enganar. Meu problema foi totalmente resolvido. Mas aquilo ficou no meu coração, sabe, irmãos? O medo, o constrangimento de algum dia eu me deparar com as duas pessoas, tanto com aquela pessoa que eu reivindiquei, estava reivindicando justiça, com aquele que eu fui pedir para fazer justiça para mim. Fiquei um pouco temeroso e até hoje não consegui esquecer o episódio. Já não sofro tanto, mas não consegui esquecer. Ao ler esse texto da Bíblia, esse capítulo bíblico, eu me lembrei desse episódio. Porque aqui, o apóstolo Paulo, para os religiosos, São Paulo, não é? Ele dá o testemunho dele, ou ele sobre a pessoa dele, e de um modo tão frio, tão honesto, sem esconder nenhuma vírgula, e não querendo se estribar naquilo que ele foi no passado, mas muito pelo contrário, não omitindo o que ele fez, mas tendo vergonha e arrependimento de tudo quanto ele fez, e isso acompanhou ele para o resto da vida dele. E se nós olharmos friamente, vou aqui criar uma situação, por exemplo, um bandido que comete a pior atrocidade com você, com sua família, seus filhos, chega a matar um filho seu na sua presença. Aí de repente, 2 semanas depois, aquele marginal está sentado ao seu lado, na igreja, adorando a Deus, pregando o Evangelho. Como é que eu fico pensando em mim, iria me sentir? O fato de perdoar aquela pessoa. Nós temos um momento aqui de nos abraçarmos,
de apertar a mão do outro, esse momento gostoso do culto, né? Que algumas pessoas até que não falam com a outra, evita, sai, vai lá para fora, sabe? Se esconde um da outra, isso é ridículo. Nós temos que aprender a trabalhar o nosso coração, isso aí. E é triste, por pequenas causas, pequenas coisas, uma indiferença tão simples. Mas no caso que eu estou criando aqui, de um bandido, de um verdadeiro marginal, que cometeu crimes horríveis. Se nós dissermos assim, mas foi o meu filho, não é? O bandido que matou o seu filho está sentado ao teu lado, chorando e adorando a Deus. Como você iria encarar isso? Você perdoaria verdadeiramente? O que Paulo está dizendo no testemunho dele, no versículo 5 que nós lemos, ele diz que as pessoas o conheciam, sabendo de mim desde o princípio, se quiseres testificar, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então ele era um homem simplesmente vibrador, religioso, e desse religioso que odiava, ele ficava enfurecido quem era de outra religião ou quem contradizia as ideias dele ou deles. Ele estava passando a defesa dele, ou o testemunho dele, ou o discurso dele para Agripa, o rei Agripa. Versículo 2 diz: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. E percebo, irmãos, ele estava sendo acusado por quem? Pelo povo judeu. Por aqueles que eram convertidos. E os não convertidos também. E ele foi sincero. O que eu também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, muitos santos, encerrei muitos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Já pensou nisso? Ele tinha a autorização da igreja, tinha a autorização do governo para cometer o pior tipo de barbaridade contra os discípulos do Senhor. Sabe, daquele político que legisla em causa própria, a bancada faz a lei e legaliza o erro. Aí a ilegalidade passa a ser legal porque está na lei, está na Constituição. Já pensou? O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos relata bem quando Paulo diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Ele tinha carta, autorização. Ao converter-se, as pessoas ficaram desconfiadas. Exatamente isso, essa situação que eu criei. Quantas mães perderam seus filhos? Quantos filhos ficaram órfãos de pai e mãe nas mãos, eu vou dizer aqui, desse sujeito, não é?
É triste. Agora ele converteu-se. Ele arrependeu-se. Aí naquela época, digo, eu quero sentar perto de um elemento desse, que matou o meu filho, convertido, esse desgraçado está do inferno para mais profundo. Era esse o sentimento humano, e talvez esse seria o meu sentimento. Queridos, a Bíblia não esconde um erro sequer de um homem, um erro sequer. E a Bíblia, ela não autoriza nós fazermos de um homem um semideus, seja ele quem for, nenhuma pessoa, nem a pessoa de Maria. Existem muitas virtudes na Virgem, que foi concebida, foi escolhida para conceber o Filho de Deus, não é? Oxalá, se todas as jovens que são membros dessa igreja, visitantes que passaram por aqui, tivessem as mesmas virtudes que Maria, mãe de Jesus, teve. Mas mesmo ela, nós não podemos adorá-la e fazê-la uma semideusa. A Bíblia não autoriza isso. Aí, Paulo, ele relatando no seu discurso, o seu testemunho, falando da crueldade, das barbaridades que ele cometeu contra a igreja, contra o ser humano. Meu irmão, um ser humano arrastar o outro pelo cabelo dentro de uma igreja. E ele disse que, enfurecido demasiadamente contra eles. Mas eu quero ler aqui quando ele diz que obrigava, está aqui, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Já pensou, irmãos? Que elemento ruim, desgraçado, fazer isso com um ser humano, rapaz, na presença de crianças, de pessoas. Aí, você sabe o que é que o homem faz? Transforma Paulo num semideus, vai adorá-lo, porque converteu-se. Olha, queridos, existe um preço muito caro pelo pecado do homem. Eu tenho observado que muitas pessoas, e tenho falado e aconselhado particularmente algumas pessoas, a não retornarem ao primeiro amor. Aí diz, que é isso? Que besteira é essa que o pastor está falando? Como não retornar ao primeiro amor? É nunca sair dele. Se você não sair, você não precisa retornar. É óbvio que quem abandonou a fé, quem já experimentou, já tem uma experiência pessoal com Cristo Jesus e não tem a mesma alegria, é óbvio que tem que voltar a ter a alegria da salvação. Mas o melhor ainda é não cair, tentar permanecer de pé, lutar pela sã doutrina. Agora, amados, alguns erros do nosso passado, aquilo que nós cometemos, são coisas irreversíveis, não volta atrás. Paulo carregou isso com ele.
as pessoas não conseguiam perdoá-los, muitas pessoas não conseguiam perdoá-lo. E olha que isso não foi só de um dia para o outro, não. Se a gente for ler lá aqui em Gálatas, no capítulo 1, no capítulo 2, ele diz, 14 anos eu passei, quer dizer, ele se preparou. Gálatas capítulo 2, versículo 1, ele diz, depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Então, na primeira viagem, não foi uma questão do converteu-se no dia, no outro ele já estava na viagem missionária, não. Teve um período de adaptação, e olha, um período longo, porque ele foi um homem muito cruel, malvado, perverso, intragável. Então ele ficou à margem da sociedade. Aí imagina aí, num lado não gostava dele, nem o outro, uma situação muito difícil, e ele teria que permanecer fiel a Deus, e ele carregou aquilo na vida dele, por toda a vida dele. Vejam que situação. Aí nós paramos para pensar em nós mesmos. Eu não cometi tantas coisas erradas como Paulo, não é? Mas cometemos algumas. Eu, por exemplo, meu caso, 14, 15 anos de idade, comecei a andar em festas, bebidas, farras, e não liguei mais para o estudo. Aquilo que eu gostava de fazer já não fazia mais porque não tinha condição física. Eu queria ser jogador de futebol, não é? Ainda hoje dou aula por aí. Mas como é que um rapaz de 15 anos sem condição física vai na vida daquilo que eu fiz errado? Meu sonho caiu por terra, não é? Meus estudos caíram por terra. Não perdi o amor da minha mãe, porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mas meus colegas me abandonaram, não tinham mais colegas. Eu tinha poucos amigos, porque a minha disciplina era uma coisa difícil. Eu me converti. Mas até hoje eu tenho dificuldade de decorar versículos bíblicos. Eu tenho que trazer anotado. Agora eu não trago mais o papel. Bota aqui no celular, o aplicativo que tem aqui, eu vejo aqui o esboço bem direitinho, alguns pontos. Porque se eu não trouxer isso, me dá um branco. Me dá um branco aqui, eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí me dá um choque. Eu vejo os irmãos quando vêm ao púlpito e dizem, pessoal, estou nervoso. Eu nunca parei de ficar nervoso. Interessante, né? Os irmãos dizem que estão nervosos. Eu já estou com 22 anos que fui ordenado. Vou fazer agora, esse ano. 22 anos. Mas nunca parei de ficar nervoso e nem de dar aquele frio na barriga. E toda a vida que eu venho ao púlpito, eu fico pensando, eu devia ter estudado mais. Devia ter me consagrado mais. Eu devia ter me preparado mais, sabe? Digo, puxa vida, por que eu perdi tanto tempo assistindo o jogo do Ferroviário? Por que eu não fui ler as Escrituras, né? Sabe, irmãos, tem coisas que a gente não pode voltar atrás. Alguns erros que nós cometemos, o quadro é irreversível. Agora, os jovens de hoje, que foram criados em lares evangélicos, sem vício de linguagem, sem vício de bebidas alcoólicas, sem o fumo, né, o cigarro, que é uma droga lícita, então conseguem, têm a mente aberta, aprendem com facilidade. A fonte de pesquisa hoje ela é muito grande, imensa, então você consegue aprender muito tempo. Se nós aproveitarmos, os jovens aproveitassem esse caminho, o caminho do aprendizado, e principalmente aquele que é envolvido com a igreja, com o Senhor, só tem a abençoar a comunidade, a família e o mundo.
Paulo, irmãos, ele pagou o preço pelo erro dele. Não foi fácil, não. Aí, de repente, além de estar simbolicamente matando a si mesmo, estamos matando outras pessoas, arrastando para caminhos que não levam a nada. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem lhe parece direito, mas são caminhos de morte. Então, as armas satânicas, ela vem dentro da própria religião. O alvo de Satanás é fazer com que o ser humano perca a direção. Perdendo a direção, está tudo bem para ele. Pode ser pela religião, pela bebida, pela droga, pelo sexo. O importante é perder a direção, tirar o alvo da cruz. E nós não podemos perder o foco, perder a direção. E mesmo tendo cometido erros, aí, irmãos, olhar para as Escrituras, não se estrebar, porque eu vejo alguns dando testemunho como se fosse algo, sabe, uma vantagem muito grande. Eu fiz isso, eu matei, eu roubei e tal. E, sabe, falam como se fosse um troféu. Não, o testemunho, ao meu modo de pensar, principalmente quem fez muitas atrocidades, tem que ser algo vergonhoso, que traga vergonha e arrependimento do coração. Porque eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça? Que sentimento diabólico existia dentro do meu coração? Eu não tenho prazer em contar isso. O meu prazer é dizer que Jesus transformou a minha vida e pode transformar a sua vida. Mas alguns testemunhos, as pessoas falam como se fosse algo, uma vantagem tão grande, irmãos, e não demonstram arrependimento, e não fala da transformação daquilo que Cristo fez e pode fazer. Paulo não estava se estribando aqui na vida pregressa dele, não. Muito pelo contrário. Ele não escondeu, ele falou também aqui na primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 12, ele diz o seguinte: e dou graças a quem me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfêmio, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou como a fé e amor que há em Jesus Cristo. A graça e a misericórdia acompanhou aquele homem. Olha, irmãos, e Paulo, e ele diz aqui, no versículo 15, ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E se um elemento como eu não merecia a parte de Deus, é mais ou menos por aí, sabe, irmãos? O que eu fiz, injuriei, a maldade, quantas famílias eu não prejudiquei? Estou falando mais ou menos assim, sabe? Mas a misericórdia de Deus me alcançou. E pensar que um homem de uma cultura poliglota, quantas línguas Paulo falava? Aqui, a carta que nós lemos aqui em Atos, no capítulo 26, Paulo, ele diz assim, ele falando em hebraico, ele falava hebraico, grego, aramaico e outras línguas. Um homem que conhecia a lei, o Pentateuco, na ponta da língua. Um homem que conseguiu
ganhar pelas ideias na primeira assembleia da igreja, o primeiro concílio. E a primeira grande dificuldade da igreja foi conciliar os convertidos entre a tradição judaica e a lei. Agora quem se converter, tudo bem, pode se converter, mas ao se converter tem que ser circuncidado, porque assim a conversão não tem valor. Era assim que os apóstolos queriam, e Paulo foi lutar pela ideia de negativo. A graça de Deus não basta, agora a circuncisão é na alma, já não é no corpo. E Paulo defendeu essa ideia e ganhou pela ideia. Ganhou. Porque ele tinha argumentos, ele tinha o dom da oratória, ele tinha o Espírito de Deus que movia o coração dele. E ele se intitula o principal pecador do mundo. Eu não merecia isso, sabe? Ele dizendo, eu não merecia tamanha bênção. Ser perseguido pelos próprios irmãos, para mim é um privilégio. Aí, muitas vezes nós somos injuriados, nós somos maltratados, e a gente se acha injusto. Onde deveríamos dizer o seguinte, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço, porque se for verdade o que Jesus falou, se você põe em dúvida aquilo que Jesus falou, aqui nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Atos, se você tiver alguma dúvida, Jesus diz assim, bem-aventurado, Mateus capítulo 5, versículo 10, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que quando vos injuriares, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Já pensou, irmãos? Aí nós ficamos chateado, grosso, querendo justiça, querendo provar que está com a verdade. Aí Jesus, rapaz, tu é um bem-aventurado. E Paulo disse, Senhor, eu não mereço isso. Estão mentindo. O que eu fiz, eu estou dizendo o que eu fiz. Versículo 5, ele diz, pergunte porque eu fui um fariseu, zeloso, persegui mesmo. Perseguia, arrastava, ficava enfurecido e mandava as pessoas blasfemar contra Jesus. Mas disso que estão me acusando, eu não fiz nada disso. Queridos, o Senhor pode transformar a vida de cada um de nós. E muitas vezes, pelo fato de já conhecermos as Escrituras Sagradas, nós achamos que somos o cara. Conversão é à medida que nós aprendemos uma coisa que é certa e nós estamos fazendo errado, então a gente tem que fazer o que é certo. Não, mas todo mundo faz isso, né? Aí seu exemplo é todo mundo que faz isso. Cadê atender a voz do Senhor? Onde o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não, mas isso aí é só por os incrédulos. Paulo diz que era incrédulo, mesmo conhecendo as Escrituras Sagradas. Fui o mais incrédulo dos homens. Ou você já aprendeu tudo, ou eu já aprendi tudo. A Bíblia não é apenas um livro de conhecimento secular. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra, ela é a palavra de Deus. E nós temos que crer na verdade e fazer dela a nossa verdade, a verdade da sua vida, da minha vida, da nossa vida e da vida da igreja e dessa comunidade, para a glória de Jesus. Creia nisso. O Senhor quer mudar a nossa forma de pensar, sabe, irmãos? Quer mudar.
mas mudar para melhor, nos dando direção. E assim, não vamos ficar tristes, porque cometemos alguns erros no passado, e alguns casos são irreversíveis. Paulo disse até que tinha um espinho na carne, né? Ele disse que tinha um espinho na carne. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, fala disso. Ele ficou tão vibrador quando teve essa experiência com Cristo, lá o caminho de Damasco, que começou a aprender agora pelo Espírito Santo de Deus como servir a Deus, que ele chegou a repreender apóstolos. Gálatas capítulo 2 e o versículo 11, Paulo diz: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Então Pedro tinha um negócio político. Chegava um judeu, aí Pedro juntava com o judeu, e os judeus diziam que não, olha, se um gentio se converter, precisa ser circuncidado. Pedro disse: estou com você, é mesmo. Aí quando ele estava reunido com os gentios, aí o gentio disse: não, mas Paulo ensina que não precisa ser circuncidado não, a circuncisão agora é na alma. Aí Pedro dizia: estou com vocês. Aí quando Paulo soube disso, digo: olha Pedro, vem cá, tu tem duas caras, tu tem duas palavras, qual é a tua opinião, rapaz? Aí Paulo diz assim: eu lhe resisti na cara, eu fui falar com ele. Digo: rapaz, tu tem que ter postura, ou tu é um político. Aí Pedro baixou a bola. Sabe, irmãos, às vezes quando a gente está errado, aí a gente: não, mas não, rapaz, reconheça o erro, peça perdão, desculpa, vá falar com quem você prejudicou. Não, mas a culpa é do... Não, mas o que? Não justifica, não justifica. Peça perdão, se arrependa. Paulo ficava muito chateado com heresia, sabe? Porque ele viveu muito tempo sendo religioso. Aí quando ele chegava e viu aquele romance religioso, ou então aquela fúria religiosa, ele conhecia isso, porque Deus o chamou justamente por isso, ele conhecia com conhecimento de causa, tantos aqueles melosos, românticos da religião, como aqueles autoritários, que queriam fazer com que as pessoas seguissem aquela forma de doutrina à força. Paulo conhecia tudo. E ele chegou a dizer: Gálatas capítulo 1, versículo 9: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Se alguém chega inventando qualquer coisa, ele diz que pode ser até ele mesmo, que não passe pelo crivo das Escrituras Sagradas. Ele diz aqui que pode ser até um anjo do céu, não vale nada, não vale nada. E isso não está anulado, muito pelo contrário, está registrado nas Escrituras Sagradas para a nossa disciplina. O Senhor ainda transforma vidas de quem está na igreja. Ele transforma, pois Ele tem transformado a mim e a muitos de nós. E se você precisar de transformação, se entregue totalmente para que o Espírito de Deus transforme a sua vida e te dê alegria de servir ao Senhor.
Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Ó Deus, nós precisamos entender, Senhor, compreender a Tua palavra. E aquilo, ó Deus, que nos prende, ou aquilo, ó Deus, que nos arrasta, ventos de doutrina, ó Deus, ou aquilo, ó Deus, que nos torna soberbos, ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai, tira do nosso coração, ó Deus, fala conosco, ó Deus, transforma. A Tua palavra diz, ó Deus, que é tão bom e suave que os irmãos vivam unidos. É como óleo que representa o Teu Espírito, Espírito Santo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, ó Deus, que banha o nosso corpo e nos dá, Senhor, alegria, paz e união, ó Deus. Transforma, Pai. Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não deixa faltar, Senhor, o discernimento, não deixa faltar o Teu Espírito, não deixa faltar, Senhor, a vontade de cooperar, de contribuir em todos os aspectos da vida com o Teu reino. Ó Deus, que os nossos pés não fiquem travados, mas que nós possamos dizer, eu vou e ir mesmo. Amar, distribuir carinho, paz, usar de cordialidade, de educação e de amor. E assim, Pai, que a colheita do fruto do Espírito seja ela imensa, para a glória de Jesus nós te pedimos. Amém.